cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra lida e agora suplicamos que o Espírito do Senhor, por graça e misericórdia, nos faça compreender tua palavra. E ó Deus, acima de tudo, compreendendo esta palavra, Deus, ajuda-nos a praticá-la para a glória do teu nome, Pai. Pai, perdoa as nossas faltas, dá-nos, ó Pai, a alegria cada vez maior de te servir e de te adorar, Pai. Que nós possamos ser ensinados pelo Senhor nesta noite através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos falando sobre os princípios essenciais para o crescimento do amor. Nós tratamos ou falamos que há alguns fundamentos necessários para esse crescimento do amor. Esse amor abundante, ele produz, nós falamos já do amor, ele produz excelência espiritual, produz integridade pessoal, produz verdadeiras boas obras e juntos eles atingem um objetivo supremo, que é o louvor da glória de Deus. Então nós falamos na última mensagem sobre o amor e agora vamos partir para aquilo que está no verso 10, na parte inicial, diz: para discernirem o que é melhor, que está falando sobre a excelência espiritual. Algumas versões vão dizer: para que aproveis as coisas excelentes. Paulo, tendo então estabelecido a prioridade do amor no versículo 9, ele continua sua discussão sobre os elementos do crescimento espiritual, e ele olha agora para um segundo ponto essencial, que é a excelência espiritual. Então há uma ligação entre as frases que indica que o primeiro é a base, ou seja, o amor é a base, e a partir dessa base nós vamos para o segundo. O amor nos traz crescimento da verdade de Deus, o amor nos traz discernimento espiritual, que por sua vez então nos leva a uma vida de excelência, ou seja, pensar e viver biblicamente. Uma vida de excelência é uma vida onde você busca pensar e viver biblicamente. Quando um crente é dominado e controlado pelo amor de Deus, haverá um correspondente desejo de viver segundo a sua vontade, de modo honesto e o mais fiel possível. E esse desejo é baseado em nosso senso de dever como cristão, nosso senso de dever para com o que a Bíblia ordena, para com as Escrituras, como Jesus mesmo nos diz que nós devemos ser perfeitos como Deus o é. Naturalmente que isso nós não vamos alcançar enquanto aqui estamos, porque somos seres humanos ainda pecadores, e como Paulo diz lá em Romanos 6, Romanos 7, ainda habita em nós o mal, ainda habita em nós o pecado, ainda habita em nós problemas que nos impedem de ser totalmente perfeitos, mas Paulo nos fala que os crentes eles devem buscar cumprir plenamente o seu dever para com Deus e para com os outros, ainda que nós lutemos e nem sempre vamos conseguir agir da maneira correta. O nosso desejo e a nossa busca deve ser por isso. O nosso desejo deve atingir ou buscar atingir isto. Jesus, depois de contar uma história sobre o escravo que obedece o seu mestre humano, Jesus ele conclui dizendo
assim também vós, depois de fazer todas as coisas que eu vos mandei, vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado, apenas fizemos o que deveria ser feito. O que Jesus queria dizer é que o nosso dever ao mestre humano nunca pode ser superado quando diz ao nosso grande Deus. Nas nossas vidas diárias, ou naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós trabalhamos, nós procuramos ou deveríamos procurar exercer o nosso melhor possível. E dentro das nossas profissões, ou dentro do trabalho de alguém que é empregado, ele procura fazer o melhor, porque ele sabe que não está fácil o emprego, ele sabe que ele precisa ser um bom funcionário, ele sabe que a concorrência é grande e tantas coisas mais, então ele vai procurar ser sempre um bom funcionário. E que Jesus quer nos mostrar, então, se para com os nossos chefes ou líderes humanos, ou naquilo que nós fazemos humano, nós procuramos fazer algo bom, ou o melhor possível, ele fala: quanto mais o que for para o Senhor. Então, se nós fazemos só o que Ele manda, nós somos chamados, nós alcançaremos o título de servos inúteis, se fizermos só o que Ele manda. Talvez eu ainda não tenha nem alcançado o título de servo inútil, ainda não cheguei nem neste título, porque acho que ainda não consigo fazer, não consigo fazer nem somente o que Ele manda, que dirá fazer mais, mas deveríamos procurar fazer mais. Mas ter um amor genuíno e profundo por Deus, e conhecer e experimentar o seu amor, deve aumentar a nossa motivação de sermos servos melhores, deve aumentar a nossa motivação para obedecê-lo, muito acima do que apenas um dever a cumprir. Não devo obedecer apenas porque eu tenho que cumprir um dever, como um funcionário devo, mas eu devo fazer pela motivação correta, porque é o meu amor por Deus. Essa deve ser a minha motivação de procurar obedecê-lo, porque eu amo, Ele me ama, então eu desejo obedecê-lo, eu quero obedecê-lo. Isso é para o meu bem e para a glória do Senhor. A obediência motivada pelo amor de Deus não só torna esse o objetivo supremo dos crentes, mas também o prazer supremo e a sua satisfação. Há uma alegria, há uma satisfação em obedecer a Deus por prazer, porque eu amo o Senhor, e não por uma obrigação, ou não para cumprir um serviço cristão, ou não para bater um cartão evangélico, sei lá. Então eu vou ao culto, ou então eu participo de alguma coisa, ou então eu faço alguma coisa, porque eu tenho que ir, porque eu estou acostumado a ir, porque se eu não for, o irmão vai ficar perguntando por que eu não vou. Não, eu devo fazer porque eu amo o Senhor, porque eu amo Ele. Então o fato de eu amá-lo me leva a obedecer e a me motivar a fazer a obra do Senhor, ter prazer e satisfação no Senhor. A palavra aprovar, que diz aqui no verso 10, na minha versão, discernirem, ou para aprovar, a palavra grega é dokimazo, que é um verbo comumente usado no Novo Testamento, que é variavelmente traduzido por permitir, examinar, provar ou discernir. Essa palavra também foi usada no grego clássico para determinar a pureza de metais e de moedas em seu teste, para ver se eram moedas genuínas. Essa palavra também pode ser usada como interpretar, e Jesus usou desta maneira. Então, aprovar significa muito mais do que um simples reconhecimento ou acordo de que algo é certo ou verdadeiro.
O apelo de Paulo aqui é para que os crentes possam estudar, investigar e determinar as melhores maneiras possíveis para obedecer e agradar o Senhor e então viver uma vida em conformidade a Ele. Não é uma palavra simplesmente, eu aprovo isso, não, eu vou buscar maneiras, eu vou encontrar formas de ser um melhor servo, de obedecer mais, de agradar mais o Senhor. Essa é a palavra aprovar, ou discernir, como a Nova Versão Internacional que eu tenho diz, que é o que é melhor, o que é útil, para aprovar as coisas que são excelentes, ou seja, avaliar o que é excelente. Alguém já disse que o crente não tem que escolher entre o bom e o ruim, ele tem que escolher entre o bom e o excelente. Não tem essa escolha entre o que é bom e o que é ruim. Não, eu tenho que escolher entre o que é bom e o que é excelente. O ruim não deve fazer parte dessa minha escolha, daquilo que eu vou fazer. Então eu tenho que aprovar as coisas que são excelentes, ou seja, avaliar o que é excelente, determinar e identificar cuidadosamente tudo o que é melhor, o que é mais importante, o que é crucial. Essa palavra é muito parecida, ou essa ideia é muito parecida do que Paulo diz lá em Filipenses 4:8, um dos versos que eu gosto muito na Bíblia. Ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é direito, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma coisa excelente nisso, se há alguma coisa digna de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Às vezes nós ocupamos os nossos pensamentos com coisas desnecessárias. Então as coisas excelentes são as verdades, as atitudes, os pensamentos, as palavras, as ações que expressam a vontade de Deus na vida do crente. Elementos de um pensamento santificado na palavra. Então Paulo não está dizendo apenas de um conhecimento básico da palavra, mas sim um conhecimento onde você pode distinguir o que é excelente, e afastar tudo que é mal dos nossos pensamentos. Porque um conhecimento da palavra, irmãos, até o diabo tem, demônios têm. Até eles sabem o que é o bem e o mal, o que é o certo e errado, o que é verdadeiro e falso. Mas eles não têm essa capacidade e nem o desejo de descobrir as coisas excelentes. Mas os crentes podem viver a sua vida em alto nível. Irmãos, há muita mediocridade na vida cristã. Há muito crente vivendo vidas medíocres espiritualmente. Vidas totalmente descomprometidas com a verdade, descomprometidas com a palavra. Aqui Paulo então está nos alertando para que vivamos coisas excelentes, o mais alto nível de devoção espiritual e obediência. Esta capacidade separa o crente plenamente empenhado daqueles que são menos comprometidos. Essa capacidade separa o crente maduro do crente imaturo. Essa capacidade separa o crente forte na fé dos fracos na fé, do que é eficaz do ineficaz. O cristão que vive no mais alto nível de devoção, ele está com a sua vontade para o Senhor. Ele não vive para si, ele vive para o Senhor. Eles estão altamente concentrados em não se distrair pelas inúmeras distrações que aparecem no caminho. Irmãos, eu já citei várias vezes o livro O Peregrino. Quem já leu ou quem já assistiu o filme,
Já viu? Quando ele se distraía ou quando ele ouvia alguma outra coisa que acontecia, ele saía do caminho e aí acontecia um monte de problemas. Irmãos, se nós nos distrairmos na vida cristã, inevitavelmente nós vamos errar o caminho. E tragicamente, irmãos, muitos cristãos são facilmente levados de um lado para o outro, saltando de um compromisso ou interesse para outro. Eles vagam constantemente, reagem a qualquer circunstância que vem na sua direção ou qualquer ideia que vem nas suas mentes. Como diz Paulo lá em Efésios 4, são como crianças que são jogados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia daqueles que ensinam o erro. Mesmo quando tentam coisas boas, que são boas, e biblicamente corretas, a sua falta de discernimento e de persistência impede o trabalho de ser verdadeiramente eficaz. No primeiro desafio ou no primeiro problema, desistem, ou param, ou não vou seguir nessa vida cristã. Não. Essa imaturidade impede de perseguir as coisas que são importantes. Irmãos, eu estou falando aqui de coisas espirituais, daquilo que é necessário para o reino, as coisas que são excelentes. Viver uma vida cristã, conhecer a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós chegamos no final de ano, a gente fala assim, né? Bom, esse ano, aí você faz aquela lista de desejos que você vai fazer para o ano novo, e aí você coloca lá entre elas, fala, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, vou ler a Bíblia de capa a capa. E aí você começa a ler Gênesis. Eu já falei que o livro que eu mais li foi Gênesis, né? Porque quantas vezes eu já comecei a ler a Bíblia? E aí começa por Gênesis, né? Aí Êxodo já li um pouco menos, Levítico então já nem cheguei lá, né? Mas eu já li algumas vezes a Bíblia de capa a capa, né? Mas não são muitas. Mas é interessante como às vezes a gente fala, não, aí a gente começa a ler, aí vai marcando lá, né? A gente tem um papelzinho, vai ticando, estou indo bem, vou até adiantar uma leitura hoje, né? Consegui adiantar, aí no outro dia você não lê, adiantei mesmo, né? Estou com a leitura adiantada. Aí no outro dia você esquece, aí você começa a ficar fraca, esquece, aí fala, agora já, que der para ler eu leio, se não der eu não leio. Não, isso é falta de persistência. E às vezes eu estou falando de um exemplo que eu mesmo já inúmeras vezes incorri nisso. Inúmeras vezes incorri nisso. Então, eu nem marco mais, né? Para eu não me frustrar em algum momento, né? Então eu procuro ler e conhecer a verdade da Bíblia, mas isso é só um exemplo, né? Então a gente tem que persistir. Puxa, errei, não li a Bíblia ontem, eu vou ler hoje. Eu sei que eu estava indo bem, eu parei 1, 2 dias, mas eu tenho que continuar, eu tenho que persistir, eu tenho que crescer na fé. Eu não orei ontem, mas eu vou orar hoje. E às vezes vai lutar para orar e talvez as palavras nem venham, mas deve continuar persistindo. Eu não lembro exatamente como a frase, mas eu acho que é Lutero que fala isso. Ele fala, ore, persista em orar, até que você tenha vontade de orar. Até que você tenha vontade de orar. Ou seja, não pare, continue orando ou buscando. Isso é só mostrando como às vezes a gente não persiste nas coisas. Então nós temos que continuar crescendo, irmãos. O crente, ele tem esse desejo de crescer quando ele está no amadurecimento, ou como Paulo fala também lá em Coríntios, nós temos a mente de Cristo, a revelação divina, aonde a mente de Cristo é revelada, a Escritura. Então os crentes possuem a Bíblia, mas é interessante, irmãos, que a maioria dos cristãos não conhece as coisas profundas sobre Deus.
e não procuram pensar com a mente de Cristo, que é ter a perspectiva divina em tudo. E quando eu falo isso, irmãos, em tudo, não é só no que diz respeito às coisas da igreja, em tudo. Perspectiva cristã, a perspectiva de Cristo em tudo na nossa vida. Qual é a perspectiva de Cristo na minha profissão? Então eu tenho que pensar como Ele pensa, eu tenho que agir como Ele agiria, eu tenho que avaliar como Ele avaliaria, ou procurar assim, mas para isso eu preciso conhecê-lo. Para isso eu preciso conhecê-lo. Por isso que Paulo nos chama a renovar a nossa mente, que é o crescimento na graça, que é um processo contínuo, e assim vamos expressar ou conhecer aquilo que é excelente. Excelente. É interessante que o Senhor elogiou a igreja de Éfeso, que colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e achou que eles eram falsos. Falsos. Então, nós temos que conhecer a palavra, buscar a palavra, ter um caráter cristão no mais alto nível, e um amor divinamente implantado, sempre crescente em nós, que nos leva a uma rica compreensão e uma obediência fiel à verdade divina revelada. Então, essa é nossa primeira parte. Segundo princípio, na verdade o primeiro é o amor, né? Agora o terceiro ponto fundamental para o crescimento é a integridade. Se o primeiro é o amor, na consequência a excelência espiritual, o próximo passo é a integridade. Nosso crescimento depende da nossa integridade pessoal e relacional. Verso 10, parte B, ele diz: a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Então, a ideia aqui é de integridade espiritual, que se baseia nessa excelência espiritual, e a excelência espiritual se baseia no amor divino. Então, temos uma progressão aqui. Nós temos aqui o amor vai me levar a uma excelência espiritual, e essa excelência me leva a uma integridade espiritual. Ok? Então Paulo está numa progressão de ideias com a base no amor, que baseia a excelência espiritual e que baseia então a integridade espiritual. Então Paulo proclama ter tal integridade, sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O adjetivo aqui puro tem dois significados possíveis. É uma ideia de ser peneirado, como a passagem de grãos através de uma peneira para remover as impurezas. Então pega lá a peneira e fica chacoalhando os grãos, e as impurezas vão saindo e vai ficando só o grão. Então a ideia de puro tem essa raiz, uma das ideias é essa, E a outra ideia do puro, e talvez seja a etimologia mais correta, e acredito que seja o significado aqui, é estar separado entre o que é certo do que é falso, do que é certo daquilo que é errado. Então parece que a ideia carrega entre testar algo por meio da luz, e a luz, onde ela entra, ela mostra tudo que está sujo, ou tudo que está errado, ou aquilo que precisa ser tirado. Então a ideia é essa, ou seja, a ênfase de Paulo é na aprovação daquilo que está sendo falado aqui. É interessante que na Roma antiga a cerâmica fina era frágil demais, e ela tinha algumas rachaduras que muitas vezes não se dava para ver. E então haviam alguns comerciantes sem escrúpulos que vendiam no meio de um bloco grande de cerâmica, algumas que estão com aquelas pequenas fissuras que às vezes é imperceptível
ao olho nu. Só que ela era tão fina que, se ela era exposta à luz do sol, essa fissura ela apareceria um pouquinho diferente. Então ficaria visto que ela era clara. Então o que eles faziam para esconder essa fissura? Eles passavam uma cera, um pouquinho de cera na cor, para enganar os compradores. E daí é onde vem a palavra que nós conhecemos, quando o vendedor honesto, o que ele fazia? Ele não punha essa cera, então era sem cera. Palavra que nós temos no nosso português, sincera ou sincero, né? Ou seja, sem cera, não tem nada para esconder, você não está tentando esconder uma fissura, né? Foi daí que surgiu essa palavra sincero ou sem cera, né? E era garantia de alta qualidade, e eles carimbavam o seu produto como sem cera, né? Ou seja, para mostrar que aquele produto era bom, diferente daqueles que enfiavam alguma coisa, alguma cerâmica estragada no meio, pintado com um pouquinho de cera, né? Então, assim como a cerâmica, a luz do sol revelava as rachaduras e outros defeitos, o crente fiel e obediente faz questão de expor a sua vida à luz do sol da Escritura. Como o escritor de Hebreus declarou, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas tentam cobrir suas falhas de várias maneiras, a fim de aparecer menos espiritualmente imperfeito do que elas realmente são. Elas usam coisas como frequência regular à igreja, uma oferta generosa, funções e atividades, tentam manter alguma conversa espiritual para dar uma aparência de integridade, mas quando são severamente tentados ou perseguidos por sua fé, as rachaduras se mostram. As rachaduras se mostram, porque ainda não entenderam a verdade como devem viver. Mas a integridade espiritual e moral, ou a falta dela, irmãos, também ela influencia a vida dos nossos filhos e a vida da nossa família. Pais que têm uma integridade moral e espiritual, eles vão influenciar a vida dos seus filhos, e aqueles que não têm também vão influenciar a vida dos seus filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado, como nós vivemos, porque pensando na nossa família ela aprende especialmente, irmãos, com aqueles que são os líderes. Então precisamos de práticas espirituais, disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, adoração, teologia. Muita gente fala, teologia é só para quem está estudando, é só para teólogo. Não, teologia é para todo crente, porque teologia é estudo de Deus, né? Teoslogia, estudo de Deus, conhecer Deus. Quem está procurando conhecer Deus está fazendo teologia. Não estou dizendo num curso, mas está procurando fazer. Então o crente ele deve viver uma vida sincera, uma vida de oração, uma vida de integridade. Irmãos, é como fazer um pão. Não é suficiente pegar e jogar todos os ingredientes no meio lá e jogar no forno. Não é assim que você faz um pão. Não é só despejar tudo lá dentro e jogar no forno e esperar produzir pão. Não, primeiro você tem que colocar cada elemento adequadamente, misturando cada um deles, cada ingrediente, e vai colocando outro e mistura, até se tornar uma massa coesa, única, que é uma massa integral, pronta. Assim também deve ser na vida cristã. Nós vamos acrescentando coisas até que nós tenhamos uma vida realmente espiritual.
Então, na verdade, irmãos, nós temos que olhar para o que Paulo está dizendo e vendo que ele nos convida a que os crentes devem viver uma vida de integridade, assim como a dele. É interessante, irmãos, que cair no pecado, ele geralmente acontece em etapas. Geralmente acontece em etapas. Um ladrão, uma pessoa que vai roubar, ele nunca roubou na vida. Ele não vai sair de casa num dia. Eu estou em casa amanhã e eu falo, eu vou roubar hoje. Me deu vontade, vou sair roubando. Não é assim que um ladrão é feito, não é assim que um adúltero é feito, não é assim que... Não, geralmente ele tolera algo que sabe que é errado, às vezes até critica um pouco, mas não toma uma posição firme contra ele. Depois ele acomoda aquilo um pouco de cada vez, e um pouco de cada vez, um pouco de cada vez, e tenta diminuir a maldade daquele pecado, até que ele deixa de ser um problema. Em seguida ele tenta legitimar, dando desculpas para defender, e finalmente, inevitavelmente, ele começa a participar dele, abraçando-o como parte do seu estilo de vida normal. Valores mundanos e as normas mundanas tornam-se tão misturadas com as normas bíblicas que a diferença já não é percebida ou nem se preocupa mais. Então, devemos procurar viver, irmãos, de maneira correta, de maneira que revele de fato quem somos, de maneira pura e irrepreensível, até o dia de Cristo Jesus. Depois nós vamos ter aqui as boas obras, que é algo essencial, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então, o quarto ponto essencial para o crescimento na piedade cristã são as boas obras, que Paulo aqui se refere como fruto de justiça, ou seja, a progressão continua, O amor divino produz a excelência espiritual produz integridade, a integridade produz boas obras, produz boas obras, produz fruto. Paulo enfatiza que a palavra da verdade dá frutos crescentes na vida do crente. Jesus diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Tiago diz que aquele que semeia na paz, para os que promovem a paz, que é o seu fruto de justiça. Paulo em Romanos 1,13 diz que queria dividir algum dom espiritual, algum fruto com aqueles gentios. Em Gálatas, Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos. Esses frutos são as boas obras do cristão. Boas obras, irmãos, não é sair distribuindo cesta básica. Não deixa de ser uma boa obra, não deixa de ser uma coisa boa a se fazer. Mas não é esse o fruto que se espera do cristão. Não é fazermos não há, deixa eu explicar, não há nada de errado em fazer, Não podemos colocar isso como o produto de uma vida cristã. Vamos fazer o dia do social. Não tem nenhum problema, irmãos. Entendam o que eu estou dizendo aqui. Teria nenhum problema se nós marcássemos, vamos fazer um dia de social, convidar o bairro, o Flávio é o oftalmo, ele vai trazer o aparelho aqui, vai vir um monte de gente com problema, ele vai atender o pessoal de graça aqui para ver se a pessoa tem problema. Alguém aí, a Carla mexe com unhas, então ela fala, vou fazer a unha da mulherada aqui na rua da igreja no sábado e tal. Não tem nenhum erro em fazer isso, mas esse não é o fruto que Paulo está falando. Não são essas boas obras que se espera da igreja. As boas obras são os frutos de justiça: amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio. São esses frutos. Essas são as boas obras que vão produzir essas outras obras. Se eu não tiver primeiro fruto do Espírito na minha vida,
Eu vou fazer isso apenas como uma forma de tentar chamar as pessoas e até tentar enganá-las, digamos assim, no contexto cristão. Porque quando eu faço isso, porque realmente todo esse fruto está dentro de mim, eu falo, não, eu quero fazer porque eu quero ajudar as pessoas ou outras coisas mais. Então nós estamos acrescentando a isso, mas não é a demonstração de que uma igreja é espiritual, ou de que ela produz fruto, não é ela fazer um dia social, ou dar um monte de cesta básica, ou atender pessoas socialmente. Não, é ela viver uma vida que frutifica para o Espírito. Aonde ela está, ela emana amor, ela emana alegria, ela emana paz, ela é longânima, ela é benigna, ela é bondosa, ela é fiel, ela é mansa, ela tem domínio próprio. Isso é ser capacitado para as boas obras. Esses são os frutos que se espera dos crentes. Esses são os frutos. E aí depois, na parte prática, você pode criar um monte de coisa, e de repente até entre uma delas é você querer ajudar pessoas necessitadas, e você quer dar uma cesta básica para a pessoa. Amém? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. E é uma bênção quando o crente se dispõe a abrir mão daquilo que ele tem para falar, não, eu vou ajudar pessoas. Isso é demonstração de que ele não está apegado às suas coisas materiais. Ele não dá uma cesta básica porque simplesmente ele fala assim, sobrou, eu vou ajudar alguém. Não, ele fala, não, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar o missionário, eu quero ajudar porque eu vou fazer isso para a glória do Senhor, como fruto daquilo que já está acontecendo na minha vida. Esse fruto, irmãos, não pode ser humanamente gerado. Ele é gerado através da busca do conhecimento de Deus. Paulo diz em Efésios 2:10, somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus mesmo também disse, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vós, se não permanecerdes em mim, não podereis dar frutos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse fruto vem através de Jesus. E qual é o fim disso, irmãos? E nós vamos, o último ponto como uma conclusão. O quinto ponto essencial aqui para o crescimento na piedade cristã, e que Paulo menciona, e é a de longe a mais importante, a glória e o louvor de Deus. Jesus disse, meu Pai é glorificado por isso, que deis muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus faz os crentes frutíferos para a sua própria glória. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outra carta ele explica que fomos feitos herança, a fim de que nós sejamos como os primeiros frutos, na esperança em Cristo, para o louvor da sua glória. E fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículos 11 a 14. Então Paulo, pensando nessas maravilhosas verdades, lá em Efésios, como ele vai falando, ele diz lá em Efésios 3, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O objetivo supremo, irmãos, e o resultado da vida no amor divino é excelência, integridade, boas obras que manifestam glória e louvor a Deus. Sua glória é a soma de toda a sua perfeição, e sua honra é aquilo que Ele é
e faz o que Ele faz. Então, louvar ao Senhor e exaltar naquilo que fazemos é a afirmação de que amamos a sua glória e reconhecemos que Ele é o único digno de toda a glória e de todo o louvor. Então Paulo nos dá esses princípios essenciais para a vida cristã, para a nossa vida, que vai resultar ou terminar com o supremo objetivo cristão: glória de Deus. Então eu amo ao Senhor, e por amá-lo, isso vai produzir em mim excelência espiritual. E produzindo excelência espiritual, isso produz integridade pessoal, porque se eu estou buscando uma vida de excelência espiritual, é óbvio que eu vou buscar ser uma pessoa íntegra em tudo que eu faço. E se eu sou íntegro em tudo que eu faço, eu já tenho a excelência espiritual e o amor, isso vai produzir verdadeiras boas obras. Eu vou ser cheio de frutos de justiça, que podem produzir algumas outras coisas, e juntas todas elas vão atingir esse supremo objetivo: a glória e o louvor do nosso Deus. E esse é o objetivo final de todo homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a primeira das frases lá dos pontos do catecismo, maior de Westminster, que fala qual é o fim principal do homem: louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo maior, e isso vem com um processo de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. E Paulo então está louvando a Deus, e a sua oração é para que isso aconteça na igreja filipense, e a sua oração ecoa para a igreja de Itapeva, que nós, como cristãos, possamos realmente ter o nosso amor aumentando, discernindo o que é melhor, sermos puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça, e vivermos para a glória e o louvor do nosso Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos, nós